Olá, hoje é quinta-feira, dia de Corpus Christi, festa do corpo e sangue de Jesus. Nós vamos meditar com o Evangelho de hoje, proposto pela Igreja, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 11b a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda esta gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a palavra de Deus nos ajuda a pensar na relação existente entre Eucaristia e partilha. Quando nós comungamos o corpo de Cristo e nos tornamos um com Ele. Porém, quando comungamos, nos tornamos um com os irmãos, que também fazem parte do corpo de Cristo e são seus membros. Cada Eucaristia que celebramos, nós celebramos esta unidade existente entre Cristo e nós e os irmãos. Isso significa que a comunhão com o Senhor é também comunhão com os irmãos. Sendo assim, as necessidades dos meus irmãos são minhas também, e diante delas não posso ser indiferente. Não posso achar que não tenho nada a ver com isso, como era a tentação dos discípulos. Vamos mandar eles embora para que arranjem o que comer e beber. Jesus chama a cada um dos seus discípulos, chama a atenção dos seus discípulos para essa necessidade. Não, vocês devem dar o que comer. A Eucaristia, então, nos ajuda a reconhecer o outro como nosso irmão e ajudá-lo em sua necessidade, seja material ou espiritual. É claro que nem sempre vamos conseguir resolver tudo, porém, a nossa parte devemos fazer e o pouco que temos nós devemos oferecer. A palavra de hoje nos ensina que o milagre acontece. Sim, Deus realiza o milagre, porém, precisamos fazer a nossa parte, oferecer os nossos pães e os nossos peixes. Talvez para nós isso seja pouca coisa, mas se for tudo o que nós temos, é o suficiente para Deus realizar a sua obra e o seu milagre. Às vezes, diante de algumas situações, nos sentimos impotentes e fracos, e a nossa tentação é murmurar e cruzar os braços, dizendo: o que posso fazer diante disso? Não tenho nada a oferecer, não tenho nada para fazer diante dessa situação. Mas Jesus nos ensina uma coisa muito importante. A obra de Deus acontece quando somos capazes de partilhar. Quando nós fazemos aquilo que nos é possível, Deus completa a obra realizando aquilo que é aparentemente impossível. Que a palavra de hoje nos ensine a fazer a nossa parte e a oferecer os nossos pães e os nossos peixes, confiando que Deus fará o resto. Uma vez disseram a Madre Teresa de Calcutá: o que a senhora faz é muito pequeno diante de todas as necessidades que existem ao seu redor.
E ela disse: eu sei que a minha ação, que o meu apostolado pode ser como que uma gota no oceano, mas se eu não fizesse a minha parte, o oceano seria um pouco menor. Que Deus nos dê esta coragem de fazer a nossa parte, de oferecer os nossos pães, oferecer os nossos peixes, na certeza de que Ele fará a parte dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.